Continuamos aqui com o nosso estudo de direito eleitoral. Lembrando que nesse vídeo nós estamos em continuidade ao exame da resolução 23456. Atenção, 23456 do TSE, que trata de atos preparatórios, perfeito? Então vamos agora, você está acompanhando aí de casa, com a sua resolução, a leitura aqui, a explicação do artigo 6º. Nas eleições serão utilizados os sistemas informatizados desenvolvidos pelo Tribunal Superior Eleitoral ou sob sua encomenda, sendo o sistema eletrônico de votação utilizados em todas as sessões eleitorais. Lembrem, aqui as sessões correspondem à urna eletrônica, então o sistema eletrônico de votação é usado em todas as sessões. Lembrem o seguinte, a zona eleitoral é o cartório, o lugar onde você tira o seu título. E uma zona eleitoral tem mais ou menos uma estimativa de 100 sessões eleitorais. E nas sessões é que nós temos as UEs, que são as urnas eletrônicas, perfeito? Muito bem. Os sistemas, parágrafo 1º do artigo 6º, de que trata o caput, serão utilizados exclusivamente em equipamentos de posse da Justiça Eleitoral, observadas as especificações técnicas definidas pelo TSE, à exceção de divulgação de resultados, divulgação de candidatos, JE Connect, candidaturas módulo externo, prestação de contas eleitorais, módulo externo, registro de pesquisas eleitorais. Essa parte eles não costumam perguntar muito em prova, mas é boa uma leitura. Você está se preparando, não pode perder tempo de deixar de ler, passar os olhos, tá? O parágrafo 2º diz: é vedada a utilização pelos órgãos da Justiça de qualquer outro sistema em substituição aos fornecidos pelo TSE. Ou seja, não se pode aqui utilizar um sistema alternativo, a não ser esses. Parágrafo 3º, isso é muito importante. Os partidos e as coligações, lembrando que os partidos são pessoas jurídicas de direito privado e as coligações são entes despersonalizados, são pessoas formais, certo? É como se fosse uma massa falida, um condomínio, um espólio, certo? As coligações são uniões de partidos e elas têm uma denominação própria. É vedada, então diz a resolução no parágrafo 3º do artigo 6º. Os partidos e as coligações poderão fiscalizar todas as fases do processo de votação e apuração das eleições e o processamento eletrônico da totalização dos resultados. Porque depois nós temos a totalização dos resultados que surge desse procedimento eletrônico. Parágrafo 4º. Todos os programas de computador de propriedade do TSE, desenvolvidos por ele ou sob sua encomenda, utilizados nas urnas eletrônicas para o processo de votação, apuração e totalização, poderão ter suas fases de especificação e de desenvolvimento acompanhadas por técnicos indicados pelos partidos, pelas coligações, pela OAB. Olha a importância da OAB agora aqui, fiscalizando esse processo, que é o processo técnico, pelo Ministério Público, pelo Congresso Nacional, Supremo, pela Controladoria Geral da União, pelo Departamento da Polícia Federal, pela Sociedade Brasileira de Computação e pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, pelos Departamentos de Tecnologia de Informação e Universidades, a partir de 6 meses antes do primeiro turno. Ou seja, o que a Justiça Eleitoral quer? Ela quer a ampla transparência, quer que todos aqueles que compõem instituições da sociedade participem, perfeito? Parágrafo 5º. A fiscalização e o acompanhamento, estão especificados e garantidos em resolução própria editada pelo TSE. Essa resolução, a princípio, não cai na prova, essa própria é mais específica para quem está trabalhando efetivamente. Vamos em frente. Atos preparatórios da votação. Atos preparatórios da votação. Mesas receptoras de voto e justificativas de apoio logístico. Artigo 7º. A cada sessão corresponde uma mesa receptora de votos. O que significa isso? Volto a dizer. A cada sessão corresponde uma urna eletrônica, salvo na hipótese de agregação. O que eles vão perguntar na prova? Salvo a hipótese de agregação. Código Eleitoral, artigo 119. É essa pergunta que bem provável que pode cair dessa parte da aula que a gente está abordando. É sempre a exceção, percebem? Quando há agregação, você deve se perguntando, o que é agregação? É quando uma zona eleitoral, quando eleitores de uma urna acabam, por exemplo, vamos dar o exemplo, num distrito muito longe, assim, num povoado, nós temos 30 eleitores.
Nós só podemos instaurar uma sessão eleitoral no mínimo com 50 eleitores. Então, num povoado tem 30, no outro tem 100. Aquele de 30 vai agregar com o de 100, vai ter uma zona eleitoral, perdão, uma sessão, uma urna, e não vai ser instalada duas urnas, certo? Duas mesas receptoras, apenas uma. Isso é agregação. Por isso que a cada sessão corresponde uma urna, depende, porque se ela for agregada, aquela se transforma apenas numa, duas se transformam numa. Perfeito? É mais ou menos isso. Parágrafo único. Os tribunais regionais eleitorais poderão determinar a agregação de sessões visando a racionalização dos trabalhos, desde que não importe nenhum prejuízo à votação. Perfeito. Os TREs determinarão o recebimento das justificativas, no dia da eleição, por mesas receptoras de votos, por mesas receptoras de justificativa ou por ambas. Atenção, não é obrigatório ter uma mesa exclusiva para justificação, quer dizer, uma sessão exclusiva para justificação. Isso fica a critério dos tribunais regionais eleitorais. O que a resolução do TSE permite? Que você possa justificar nas mesmas sessões em que vota, certo? Em que o eleitor vota. Mas pode ter uma sessão só para justificar. Ora, quem tem que justificar? Você sabe, quem está fora do domicílio. Ou seja, por exemplo, eu moro na Bahia, na cidade de Salvador, mas no dia da eleição, eu estou no Rio de Janeiro. Ora, eu não vou poder votar, então eu vou ter que justificar o meu voto, certo? Eu vou entrar numa sessão de justificação. Perfeito? Nos municípios onde não houver segundo turno, é obrigatória a instalação de pelo menos uma mesa receptora de justificativas. E às vezes, vocês sabem muito bem, quem está lembrando da eleição, essas mesas de justificação, fazem uma fila muito maior do que a mesa de votação, Muito bem. A critério dos TREs, poderão ser dispensados o uso de urnas eletrônicas para o recebimento de justificativas. O Tribunal Regional Eleitoral que adotar mecanismo alternativo de captação de justificativa deverá regulamentar os procedimentos e divulgá-los amplamente ao eleitorado. Muito bem. Artigo 9º. Constituirão as mesas receptoras de votos e as justificativas de um presidente, isso eles vão perguntar, é o presidente da sessão, um primeiro e um segundo mesários, então nós temos aqui 2 mesários, já são 3, 2 secretários, 4, 5, e um suplente, certo? 6 pessoas. Repetindo, um presidente, um primeiro e um segundo mesários, 2 secretários e um suplente. Anote aí, Código Eleitoral, artigo 120, que está traduzido aqui nessa resolução. Lembra, por favor, me acompanhe, a resolução eleitoral, ela é um regulamento do Código. O nosso Código é a Lei 4737 de 1965. É uma lei muito antiga, que só previa o voto por cédula, o voto manual. Aliás, atenção, o voto por cédula não está abolido, certo? A pessoa pode ainda votar por cédula. Na Zona Sul do Rio de Janeiro, numa sessão em Botafogo, bairro da Zona Sul, as urnas quebraram, não tínhamos urnas de contingência e a votação passou a ser por cédula. Então a cédula é confeccionada, fica guardada na zona eleitoral no cartório, no caso de uma eventual emergência de substituição. Imaginem vocês se faltar a luz elétrica. Imaginem vocês se houver uma inundação. Ou seja, o computador, a urna eletrônica, só funciona se tiver efetivamente luz elétrica para se ligar na tomada. Bem, artigo 10º. É facultada a nomeação de eleitores para apoio logístico em número e pelo período necessário, observado o limite de 5 por turno para atuarem como auxiliares dos trabalhos eleitorais e cumprirem outras atribuições a critério do juiz. Agora, atenção, nós paramos aqui no artigo 10º e vamos continuar no próximo vídeo comentando essa resolução, certo? Atenção, não saia daí e vamos estudar